eu sou a professora Wellen Senkzuk e hoje nós vamos trabalhar na nossa disciplina de História da Língua Portuguesa. A temática da nossa aula de hoje é Origem da Língua Portuguesa. Então, essa nossa disciplina, ela traz um importante percurso histórico a respeito da história, da concepção e da origem da nossa língua. Por isso, nós temos a oportunidade de perpassar diversos tipos de estudos, contribuições políticas e sociais que ajudaram a constituir a língua portuguesa que nós temos hoje, a nossa língua portuguesa do Brasil. Então, pensando nessa origem, na criação e como aconteceu a constituição da nossa língua, nós vamos passar a discutir na nossa aula de hoje. Para isso, convido você a conhecer alguns questionamentos que vão embasar a nossa aula. Então, nós temos aqui algumas discussões que estarão relacionadas na nossa aula de hoje. Primeiramente, como o latim se espalhou, contribuindo para a constituição de tantas outras línguas? Com este questionamento, nós já somos norteados a identificar que o latim passou por uma expansão muito grande e, graças a isso, constituiu outras tantas línguas. Além disso, vamos falar como foi o processo de constituição das línguas. Quanto tempo será que dura a constituição de uma língua? O seu uso efetivo, a sua escrita sendo sistematizada, quanto tempo demora para que isso aconteça? Quais caminhos são percorridos? De imediato, há uma aceitação dessa língua? Se não há, por quais motivos não há? Vamos passar a discutir isso também. Vamos falar qual a língua que originou a língua portuguesa. Nós vimos em nossa primeira teleaula a importância dos primeiros estudos linguísticos que traziam um método da comparação e depois da verificação, tendo por objetivo a constituição, a reconstituição de uma língua mãe, de uma língua que teria derivado todas as outras. Hoje nós vamos passar a verificar qual língua foi responsável pela formação da língua portuguesa. Quais caminhos foram percorridos para que nós possamos ter hoje a nossa língua portuguesa, a língua portuguesa sendo o idioma oficial do Brasil. Então, nós vamos falar a respeito destes caminhos, do processo, como ocorreu a sistematização linguística do nosso idioma. Vamos ao último questionamento. Quais os reflexos que temos das mudanças ocorridas em nossa língua atual? Então, nós teremos a oportunidade de verificar em qual momento nós tivemos a formação da língua portuguesa, de qual língua ela se derivou, quais caminhos foram percorridos e as mudanças que ocorreram neste processo de constituição e também oficialização da língua, para que nós possamos ainda verificar quais são as diferenças existentes entre a língua portuguesa em sua formação, em sua sistematização inicial, e a língua portuguesa do Brasil que nós temos hoje. Por quais influências, quais caminhos nós passamos e quais mudanças, não só históricas, como também sociais, passou o nosso idioma. Tendo isso como objetivo, definir e falar mais sobre a origem da língua portuguesa, nós vamos traçar as discussões da nossa aula de hoje. Vamos iniciar as discussões falando a respeito da latinização da língua romana. Então, nós vamos precisar, neste momento, nos situarmos na história. Então, é importante reconhecermos o período histórico em que nós vamos discutir
para que possamos compreender as evoluções históricas que a nossa língua percorreu. Para isso, nós vamos agora até a cidade do Lácio, que foi um dos berços da latinização. Vamos conhecer este momento histórico. Então, nós temos aqui que, quando nós pensamos em latinização da Roma Antiga, nós estamos nos situando aqui na cidade do Lácio, localizada na Itália. Então, nós estamos falando da latinização, que é o processo em que o latim toma conta, ele está em constante expansão e várias pessoas passam a utilizar a língua latina. Nós vamos ter aqui como forte localização, como uma localização estratégica, a cidade do Lácio, na Itália. Então, será aqui que nós teremos o chamado povo latino e que passou a exercer o domínio territorial sobre importantes cidades ao redor. Então, nós estamos falando aqui da Roma Antiga, em que os romanos, eles tinham então um espírito político e guerreiro. Eles dominaram toda a Itália no século III a.C., e a grande questão que nós conseguimos perceber aqui é que nós estamos falando de uma questão temporal de domínio, de conquistas, que irá expandir a língua latina. Então, quando os romanos eles passam a dominar cada vez mais territórios, eles não estão impondo apenas os seus costumes, as suas questões políticas, mas também a sua língua. E aí nós vamos ver que a ambição e o poder, através dos exércitos romanos, se espalharam. Com essa expansão, com essa constante conquista, eles subjugaram povos por séculos e impuseram seus costumes e, evidentemente, a sua língua. A língua, então, do exército romano era o chamado latim vulgar. Nós vamos ter nessa cidade do Lácio a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa será a última língua derivada do latim vulgar falado no Lácio, nessa região da Itália. É importante nós percebermos que a romanização, essa forte influência do conquistador em várias áreas da vida diária, também interfere nas questões da língua, nas questões linguísticas. Então, nós temos aqui este fato histórico da expansão do exército romano, cada vez mais as conquistas que acabaram por misturar essas línguas, já que os romanos chegavam com o latim vulgar e nas terras dominadas já haviam outras línguas. Outras línguas habitavam naquele local, mas o dominador impõe a sua língua, que é o que nós chamamos de romanização ou latinização, que é o que nós vamos explorar mais agora. Então, nós temos aqui que a latinização da Roma Antiga, então o latim passou a ser a língua falada na Itália Antiga e acabou, por consequência disso, enfraquecendo todas as demais línguas do país, como no caso nós tínhamos ali o osco e o umbro, que também são de origens indo-europeias, sendo próximas ao latim. Então, o dominador, ele impõe a sua língua, a maioria da população passa a utilizá-la, a ter este domínio, e nós conseguimos perceber que, mesmo inicialmente, não tendo sido imposto isso aos dominados, por causa da grande influência dos romanos, as pessoas acabavam assimilando a língua latina. Então, os romanos, eles adotavam uma política bastante aberta para a época, pois eles impunham as leis romanas e exploravam economicamente os povos vencidos por meio de impostos, mas eles permitiam
que eles mantivessem suas tradições religiosas e também a sua língua materna, ao menos entre si. Mas é importante reconhecermos que a influência latina acabava por fazer com que a maioria acabasse falando a língua latina. Como nós estamos falando aqui de um processo de conquista, de domínio, em que o dominador chega e impõe os seus costumes, explora economicamente aquela população, automaticamente leva uma nova língua para estes dominados, nós vamos ver que as pessoas, aqueles que influenciaram e colaboraram para que existisse essa latinização, são os exércitos romanos, porque eram eles que chegavam até as novas cidades e acabavam misturados com a população local, se utilizando do latim. O latim desses trabalhadores, dessas pessoas envolvidas no exército, era o chamado latim vulgar, uma variedade do latim que não era o latim culto, o latim escolarizado, que pertencia a uma elite, mas sim o latim vulgar, que era de domínio dos camponeses e também do exército. Vamos ver mais essa questão. Então, nós temos aqui que o principal ator da latinização será o exército romano, composto por soldados provenientes de diferentes províncias do Império, todos falantes do latim corrompido, esse latim vulgar que se distanciava do latim clássico. Então, ao mesmo tempo em que se ensinava a sua língua, a sua pronúncia, o soldado romano aprendia a prosódia e a língua de seus companheiros, dando origem a um latim mesclado de dialetos afins. Então, nós conseguimos perceber que já há uma modificação da língua latina. Assim, as línguas com as quais o latim entrou em contato por efeito das conquistas pertenciam a diferentes famílias linguísticas e por isso eram bastante diferentes entre si. Daí se explica a diferenciação entre elas, pois o latim falado pelos soldados misturou-se a esses idiomas e adquiriu em diversas regiões características diferentes. Então, nós começamos a perceber que a latinização, o contato das pessoas que tinham esse domínio do latim vulgar com os outros povos e as suas diversas línguas acabaram por modificar esse latim vulgar que havia chegado inicialmente nessas comunidades. Então já há uma transformação, uma mudança linguística com relação ao latim vulgar. A latinização, esse processo de expansão da língua latina, também acontece na Península Ibérica, já que o grande objetivo do exército romano, do Império Romano, era cada vez mais conquistar terras e povos com o objetivo de cada vez mais obterem poderes e riquezas. Então agora nós vamos ver como aconteceu essa latinização na Península Ibérica. Nós temos aqui que a Península Ibérica, então, ela era povoada por diferentes grupos étnicos de diferentes línguas. Então, nós vamos ter tanto da família indo-europeia quanto de outros grupos isolados. Com a invasão romana, esse latim vulgar que chega até a Península Ibérica, que já sofreu transformações, acaba por ter contato com diversas outras línguas. Então, todo esse mosaico linguístico contribuiu com o substrato local para a origem do processo de formação das línguas atuais, sobretudo os povos galaicos da Galécia e lusitanos. Então, nós passamos a ter aqui,
na Península Ibérica, que nós vamos ver que em 210 a.C. iniciou a colonização sob o domínio do Império Romano. Isso aconteceu porque a colonização da Península Ibérica, nós tínhamos vários fatores que contribuíram para a latinização dessa região. Então, primeira questão, da reorganização político-administrativa, também tinha influência do exército nos falares das classes baixas, a concessão de direitos e de cidadania romana, a criação e o crescimento das cidades, além da rede viária que facilitou a mobilidade e possibilitou a integração da Galécia ao resto da Espanha. Então, nós vemos aqui essa ideia da intensificação das atividades comerciais e também a imigração de falantes latinos. Isso ocorre quando há este momento, então, da conquista da Península Ibérica, nós vamos ter o contato com diversas línguas. Nos aspectos linguísticos, nós começamos a identificar uma situação de diglossia. Diglossia é quando nós temos mais de uma língua em um mesmo ambiente, em uma mesma região, porém, estas línguas não possuem o mesmo status social. Aqui nós vamos ter, então, o latim tendo um status maior e as línguas dos dominados, elas terão um status menor. Serão utilizadas mais para conversas com a família, em situações mais informais, que é chamada situação de diglossia. Vamos verificar ali. Então, nós temos aqui que a situação de diglossia, essa diferença de status sociais entre as línguas, ela começa a diminuir um pouco quando nós passamos a ter a assimilação linguística. As pessoas, os dominados, passarão a dominar o latim vulgar, culminando na extinção de línguas locais. Então, as línguas faladas nesses territórios deixaram sua marca na língua dos dominadores. O povo local, ao adotar o latim, não o pronunciava tal como os romanos que o tinham como língua materna. Então, nós vamos ver aqui, nesta questão, que as pessoas adquiriam, passavam a se utilizar da língua latina, desse latim vulgar, porém, as questões de entonação, de pronúncias, palavras que por vezes não faziam parte do universo do latim vulgar, elas traziam da sua língua para explicar determinados fenômenos. Então, aqui nós passamos a ter uma nova modificação do latim vulgar, por causa do contato com tantas outras línguas e cada um, ao aprender esse latim vulgar, acabava levando características do seu próprio idioma. Vamos voltar ali. Então, nós conseguimos ver essas marcas e aí nós vamos ver que a latinização da Península Ibérica, então, 2 séculos foram necessários para a ocupação da chamada Ibéria e deu-se em 2 direções. Então, eles acabavam por dominar e separar entre Hispânia Ulterior e Hispânia Citerior. Na Hispânia Ulterior, foi o resultado da invasão pelo sul e deu origem mais tarde ao galego e ao português. Então, nessa região que surgirá a nossa língua portuguesa. Na Hispânia Citerior, que será o resultado da invasão pelo norte, foi onde surgiram o catalão e o espanhol. Lembrando que são todas línguas próximas da família indo-europeia e que tiveram, então, graças a essa latinização, elas foram formadas em áreas diferentes, em regiões diversas. E aí nós vamos ver que essa questão irá surgir aqui o processo decorrente da dominação romana, o termo România e posteriormente a expressão romanice, que deu origem ao substantivo romance, que se referia a qualquer produção escrita em uma das línguas vulgares,
que nós teremos aí como línguas romances o português, o espanhol, o catalão e também o francês. Então, com a invasão da Península Ibérica, nós vamos ter novamente o Império Romano atingindo poder e conquistas e levando a sua língua, o latim vulgar, para essas comunidades. Com as conquistas do Império Romano, nós teremos aqui a grande importância da língua latina. Então, o latim, ele passará a ser utilizado por grande parte da população em um território imenso, graças às conquistas e reconquistas do Império Romano. O latim, ele é dividido em duas variedades, chamadas latim clássico e latim vulgar. A respeito do latim clássico que nós vamos falar agora. Então, nós temos aqui caracterização do latim clássico. Então, o latim clássico, o latim ele era o idioma oficial de um imenso território, e o latim clássico, essa variedade da língua latina, se caracterizava pelo apuro do vocabulário, pela correção gramatical, pela elegância do estilo, sendo visto como uma língua artificial e também rígida. Nós vamos ter aí na época do Renascimento, o período do latim clássico passa a ser dividido em duas eras distintas. Então, a Era de Ouro, aproximadamente do início do século I a.C. até a metade do século I d.C., e a Era de Prata, que abrange o século II d.C. É importante verificarmos que toda a literatura que vier após este período de ouro e prata, ela passa a ser ignorada, porque ela não vai seguir com as características do latim clássico. Então, nós já conseguimos perceber a grande influência do latim clássico e a sua relação com a literatura. Então, essa língua, essa variedade do latim clássico era uma língua de erudição, uma língua que não estava destinada, não era de acesso a toda a população, e a sua grande preocupação, principalmente em questões de escrita, era com o apuro gramatical e toda a sua sistematização. Vamos saber mais sobre o latim clássico. Então, nós temos aqui que a escrita do latim clássico será posterior à língua falada e é a partir de escritos como os discursos de Cícero e obras de autores clássicos que se depreenderam os fenômenos gramaticais. Então, os fenômenos gramaticais, eles vão se originar dos textos da literatura, dos textos escritos de grandes autores clássicos da época. E aí eles tinham essa grande preocupação em manter uma língua sistematizada, porque se os romanos detinham o poder de conquistar o mundo, deveriam também possuir um grande poder linguístico. E era visto como um grande poder linguístico o fato de terem uma literatura grandiosa e um exemplar como legado para gerações futuras. E aí nós vamos ter também, por isso, eles não pensavam, eles não consideravam mudanças linguísticas, já que pretendia-se preservar a língua, a gramática e a sua sistematização. Então, nós chegamos à conclusão de que as características do latim clássico, por mais que a escrita seja posterior ao uso da língua falada, essa escrita não sofrerá influências da fala. Não vão se utilizar da fala para refletirem nos textos escritos. Serão os textos literários que vão trazer os fenômenos gramaticais, este padrão linguístico. Como era uma variedade que não estava disponível para todas as pessoas, apenas as pessoas da elite
escolarizada, poetas, filósofos e políticos é que tinham o domínio do latim clássico. Então, essa variedade ela é vista como um tanto quanto artificial, porque os seus preceitos gramaticais terão por base os textos literários dos autores clássicos e não a língua falada na época. O Império Romano, por dominar grande parte do território, automaticamente também irá impor a sua língua. A língua latina, portanto, será a língua oficial de uma grande parcela da população. Dentro da língua latina, nós teremos uma subdivisão em duas variedades, sendo o latim clássico e o latim vulgar. A respeito do latim vulgar, que nós vamos falar agora sobre as suas características. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui que o significado da palavra vulgus em latim é povo. Então, o latim vulgar seria a língua do povo. Então, é a língua falada pelas camadas populares que não tinham acesso à educação formal. Então, enquanto o latim clássico se baseava na utilização de palavras em desuso, tendo por base a literatura de autores clássicos, o latim popular refletia as transformações decorrentes de seu uso cotidiano. Então, nós estamos falando de uma variedade da língua latina usual que estava presente na fala. E aí, quando nós falamos de uma língua falada, de caracterizar uma língua falada, automaticamente nós já pensamos que essa língua ela sofre transformações, passa por algumas mudanças, já que ela é a língua falada que está em meio da sociedade e pode se transformar, principalmente em decorrência do tempo. E aí nós vamos verificar que essa língua do povo, falada por camada da sociedade que não possui acesso à escolarização, nós teremos poucos registros escritos do latim vulgar. Só há alguns exemplos em que servem de estudo e por base para a identificação de algumas características, que é o que nós veremos agora. Então, nós temos aqui a escrita do latim vulgar. Então, nós temos poucos escritos, mas nós vamos ter as inscrições parietais, que eram escritos feitos por populares em paredes, muros, monumentos e demais edifícios da época antiga. É o que nós podemos comparar hoje com as pichações e também os grafites. E aí nós vamos verificar que as inscrições parietais costumavam ser de temas recorrentes, como campanhas eleitorais, frases de propagandas, poemas amorosos ou satíricos e assim por diante. Também uma outra forma, um outro documento que consegue identificar algumas características do latim vulgar são as tabuinhas execratórias. Então, são pequenas placas de chumbo, bronze, estanho ou mármore, nas quais eram escritas fórmulas mágicas de encantamento ou de maldição. Então, elas eram encontradas em tumbas, poços e lugares de onde supostamente pudessem ser vistas por entidades. E aí nós conseguimos ver um exemplo aqui de uma escrita do latim vulgar. Então, esta representação. Então, há poucos documentos escritos que tenham a caracterização do latim vulgar, mas nós conseguimos perceber aqui que, através desses escritos, apesar de limitados, era possível identificar algumas características e também distinções do latim clássico. No latim vulgar, as pessoas costumavam escrever no formato à mão. Então, nós tínhamos ali a presença da letra cursiva. No latim clássico, já havia a ideia de que a escrita ela acontecia
somente com letras maiúsculas. A distinção para letras minúsculas no latim clássico só apareceu quando passaram a se utilizar do papiro. Então, deste papel em que eles passaram a escrever, a deixar ali registrado o latim clássico. Vamos ver então como fica a caracterização do latim vulgar. Então, é o latim vulgar falado pela maioria da população. Então, seria essa língua do povo. Apresenta uma escrita rudimentar, já que não havia acesso à educação formal, mas é importante expor que eles tinham acesso a algum tipo de ensino, mesmo que em contextos informais, já que eles conseguiam registrar, conseguiam escrever nessa língua, nessa variedade do latim vulgar. Refletia as transformações e as variações ligadas ao uso, já que era uma língua falada, essa língua utilizada pelo povo. Então, essas são as grandes marcas da variedade do latim vulgar. Agora nós vamos ter a oportunidade de resolver exercícios relacionados à teoria discutida até aqui. Vamos conhecer estes exercícios. Então, nós temos aqui, está presente no seu material, na seção 2.2, que fala a respeito do latim clássico e também do latim vulgar. Então, nós temos duas perguntas. A primeira é sobre o latim clássico. Sobre o latim clássico, é correto afirmar que, letra A, recebia muita influência do latim falado pelo povo em geral. Então, nós já vemos que essa alternativa ela não é verdadeira, já que o latim clássico não refletia a língua falada. Trazia outras questões, mas não tinha por base o latim falado. Alternativa B, não se baseava na tradição gramatical grega. Então, nós temos aqui que se baseava, sim, na tradição gramatical grega, tendo por objetivo sempre essa ideia da sistematização e do purismo linguístico. A alternativa C era mais resistente a mudanças, sendo a base para o latim literário. Então, essa é a alternativa correta, já que nós conseguimos verificar que, por se tratar de uma língua mais erudita, eles eram resistentes a mudanças, pretendiam manter a língua sempre imutável e servia de base para o latim literário. Vamos verificar as outras duas alternativas. D, era falado pelas pessoas simples e sem instrução da cidade. Não, o latim clássico era de domínio da elite, da população escolarizada. A alternativa E apresenta poucos registros escritos que não passam de escassas inscrições em muros. Essa é uma característica do latim vulgar, já que no latim clássico nós teremos uma ampla marcação dos registros escritos através da literatura. Vamos agora resolver o exercício 2. Sobre o latim vulgar, é correto afirmar que, letra A, era mais resistente a mudanças, sendo a base para o latim literário. O latim vulgar, ele não era resistente a mudanças, pelo contrário, conseguíamos ver as mudanças, já que era uma língua falada pela maioria da população e não servia por base para o latim literário. B, baseava-se na tradição gramatical e literária grega. Também não, essa é uma característica presente no latim clássico. C, seus principais autores foram Cícero, Tertuliano e Catulo. Esses são os principais autores do latim clássico, que vão trazer aí aspectos da literatura. D, é estudado
principalmente através das inscrições nos muros, paredes e monumentos da antiguidade. Essa é a alternativa correta, porque nós vimos que os únicos escritos da variedade do latim vulgar estavam presentes nestes locais. Vamos verificar a E. Era falado pela elite escolarizada da zona urbana. Também não, já que era variedade utilizada pela maioria da população. Então, ao resolvermos estes dois exercícios, conseguimos verificar novamente a distinção presente entre as duas variedades do latim. Latim clássico, pertencente a uma elite, fazia parte da escola, então nós tínhamos ali o aspecto escolarizado, não eram todos que tinham acesso à escola na época, então somente a elite, políticos, poetas tinham acesso a essa variedade. Ela apresenta grandes contribuições, principalmente por ter um registro escrito muito grande, diferentemente do que nós temos na variedade do latim vulgar, que nós temos pouquíssimos escritos, uma língua falada pela maioria da população, que, por ser língua falada, refletia as mudanças e as transformações daquele povo. Agora nós teremos uma oportunidade de refletir sobre determinado questionamento relacionado à temática da latinização. Vamos conhecer este questionamento. Então, nós temos aqui na nossa primeira atividade de interação sobre a latinização. O conservadorismo linguístico fez-se presente no processo de latinização? Reflita a respeito dessa questão, que eu já volto. O processo de latinização, ele aconteceu graças às conquistas e reconquistas e à expansão do território de domínio do Império Romano. Graças a essas conquistas, além dos costumes e de explorarem economicamente as populações dominadas, a língua latina também passou a ser introduzida nessas comunidades. É importante pensarmos que o latim vulgar foi a variedade linguística utilizada na latinização, já que ela ocorreu tendo como principal ator o exército romano, e eles se utilizavam da variedade do latim vulgar. Nesse aspecto, não havia uma preocupação com o conservadorismo linguístico, mas sim em estabelecer cada vez mais o espaço do Império Romano e, consequentemente, também da língua latina.
a formação das línguas românicas possui total relação com a expansão do Império Romano. Como o Império Romano acabou conquistando e reconquistando muitos territórios, houve uma expansão dessa língua latina. E a partir daí, passaremos a verificar a formação das chamadas línguas românicas. Vamos saber mais sobre isso. Então, nós temos aqui que é importante, então, esse processo de formação é decorrente do processo de dominação romana. Então, os próprios povos que eles eram latinizados, eles se utilizavam desses termos, eles se consideravam pertencentes às línguas românicas, porque eles queriam se distinguir dos bárbaros. E aí nós precisamos observar a relação, a ação dos substratos, isso é, das línguas nativas dos povos dominados pelos romanos. Então aqui, o substrato, essa língua do dominado, influenciará na língua latina. Automaticamente, também influenciará na formação das línguas românicas. Nós vamos ter que a fase embrionária das línguas neolatinas, ou também românicas, dá-se o nome de romance. Romance é compreendido como cada uma das variedades surgidas da evolução do latim vulgar, falado pelas populações que ocupavam as diversas regiões da România. E aí nós já conseguimos perceber aqui, quando nós pensamos qual a relação existente entre o português, o espanhol, o italiano, o catalão e o francês, conseguimos perceber que há similaridades nesses idiomas. E isso acontece porque todas essas línguas estão atreladas às línguas românicas. São, portanto, romances, variedades dessa ampliação, dessas modificações do latim vulgar. E aí nós passaremos a verificar que será através dessa formação das línguas românicas que nós teremos os diversos idiomas que nós conhecemos hoje. Vamos saber mais sobre isso. Então, nós vamos ter que, quando nós pensamos em formação de uma língua, precisamos considerar esses três termos: substratos, superestratos e adstratos. Primeiro, substratos é a língua de um povo que é abandonada em proveito de outra a que ele se impõe. Então, substratos é a língua do povo dominado. Diferentemente disso, os superestratos é a língua do povo conquistador. No exemplo que nós estamos trabalhando aqui, seria o latim vulgar, que a abandona para adotar a língua do povo vencido. O adstratos seria toda língua que vigora ao lado de outra. Essa ideia do bilinguismo e que nela interfere. Então, nós conseguimos perceber aqui que demora para que uma língua seja alçada a uma língua nacional de um país. E aí nós precisamos considerar as distinções entre esses termos para que nós possamos compreender a formação dessas línguas românicas. Porque os povos, eles eram dominados, abandonavam a sua língua e aí nós tínhamos a utilização do latim vulgar. Porém, esse latim vulgar não era utilizado por estes povos dominados da mesma maneira que os romanos utilizavam. Porque as pessoas traziam para essa variedade da língua as suas pronúncias, algumas palavras, as entonações que eram características da sua língua materna. Então, há toda uma relação aqui.
quando nós estamos falando de presença de substratos e superestratos, nós também estamos falando da relação, do convívio de mais de uma língua por determinado tempo, que é o que nós teremos aí visto como bilinguismo. Vamos verificar ali no quadro. Então, o bilinguismo, segundo Hilary, ele explica que é comum o superestrato conviver com a língua dos dominados. Então, o latim vulgar convivia com a língua daquela população dominada. Automaticamente sofria influências dessa língua. Hilary vai nos trazer que há 3 maneiras, 3 influências no caso do latim. E aí nós temos que na primeira nós teríamos o recebimento de alguns elementos das línguas dos vencidos que foram incorporados à estrutura do latim e difundidos em todo o mundo romano. Então há algumas influências, como questões de entonação, de marcações. Então, automaticamente a língua do dominado vai influenciar a língua latina, por causa deste contato linguístico, por causa dessa convivência por um período no tempo. A segunda seria a permanência dos substratos nos nomes de lugares e também no vocabulário relativo à fauna, flora e à cultura material. Então, algumas palavras, alguns nomes permaneciam, eles continuavam usando e levavam para o latim vulgar. A terceira seria a aplicação ao latim dos hábitos linguísticos relativos à pronúncia, preferenciais vocabulários e sintáticos próprios de seus idiomas, próprios dos substratos. Então, nós passamos a identificar que quando nós temos este contato, esse bilinguismo, as 2 línguas vão acabar influenciando. A língua do dominador prevalecerá? Sim, mas não prevalecerá da mesma maneira de quando chegou nesta região, porque ela sofrerá alterações, modificações, graças a este contato linguístico. Então, haverá interferências nesta língua. E aí nós passaremos a ter, portanto, uma outra variedade do latim vulgar. Quando há o contato entre mais de uma língua, este contato acaba por influenciar, acaba por modificá-la muitas vezes. Por mais que nós tenhamos posteriormente um único idioma, uma única língua que prevaleça, essa língua não estará mais como chegou, não estará mais da mesma maneira. Ela terá sofrido algumas alterações. E aí nós vamos dizer que há fatores que contribuem para a dialetação dessa língua. E é isso que nós vamos passar a discutir agora. Então nós temos aqui que o contato linguístico, ele vai acabar por influenciar. Então ele vai relacionar, vai levar características, palavras para uma outra língua. Primeiro, nós vamos ter aqui os povos bárbaros. Eles invadiram os territórios onde já se falava o latim modificado. Adotaram as línguas dos dialetos falados nessas regiões. Então, quando nós temos a invasão dos bárbaros, em uma comunidade que já falava um latim modificado, que não era mais aquele latim padrão, mas um latim modificado, quando esses povos vêm com uma nova língua, teremos modificações, teremos a adoção desses dialetos desse latim modificado. Os dialetos modificados pelo substrato, pela essa língua dos dominados e também pela língua do dominante, tomaram formas bem distintas. Isso explica
os diversos romances e as diversificadas e diferentes línguas românicas que nós temos atualmente. E aí nós vamos ver aqui que Melo vai dizer, Melo e outros estudiosos do romance dessas línguas românicas, que há 3 fatores que contribuem para a dialetação do latim vulgar. Primeiro, devemos compreender que dialetação seria a diversificação de uma língua em variedades regionais ou sociais, formando, portanto, os dialetos. Primeiro fator que ele vai dizer que influencia na dialetação do latim vulgar será a diferenciação cronológica, o tempo. Quando nós temos o Império Romano, quando ele invade as primeiras regiões, ele vai com uma variedade do latim vulgar. Ao conviver naquelas regiões, ele acaba por trazer algumas características dos substratos para essa variedade do latim vulgar. E assim ele continua suas conquistas, continua levando esse latim vulgar. Só que não é mais o latim inicial, já é um latim modificado que em contato com outras línguas será modificado novamente e novamente e novamente. Então nós vamos ter diversas variedades do latim vulgar sendo marcadas por causa dessa diferenciação no tempo. Vamos conhecer o próximo fator. Então, o próximo fator seria a diversidade do substrato. Então, nós conseguimos ver aqui que essa diversidade tem relação com as características que eu levarei para o latim vulgar da minha língua materna. Então, cada língua materna possui suas características próprias. Quando elas têm contato com a variedade do latim vulgar, elas vão levar essas características para a variedade do latim vulgar. Novamente, nós teremos modificações, teremos fatores de dialetação, distinção entre os diferentes dialetos. Vamos conhecer o último fator, quebra da unidade política, que é quando nós vamos ter a queda do Império Romano, que automaticamente nós teremos a oportunidade de seguir com as línguas. Se o Império Romano já não tem tanto poder, já não pode influenciar tanto, abre-se um caminho para que as línguas possam se desenvolver de acordo com cada região. Então, nós passamos a verificar que há uma diversidade intensa por causa desses contatos linguísticos. Vamos verificar ali. Então, a diversidade linguística. Segundo Baceto, a diversidade dos falares latinos vulgares pode ser explicada pela época em que a região foi latinizada, pelas distâncias em relação aos centros de disseminação e pela dificuldade de acesso e de comunicação. Assim, as regiões de colonização mais antigas apresentariam um latim mais arcaico e as mais recentes, uma língua mais evoluída. Como é importante ter registros escritos, nós vamos ver que o latim vulgar, essas novas variedades tidas como romance, quase não contam com fontes escritas. E aí os escritos da época eram em um latim eclesiástico ou dos diplomas, das chancelarias, notarial, dos tabeliões. E mesmo nestes documentos podiam já ser encontrados muitos termos do romance, ainda mais numerosos que os do latim vulgar em textos literários. Então, nós conseguimos perceber que houve, portanto, grande influência e modificação desse latim vulgar desde o início das conquistas e reconquistas do Império Romano. Criação do Reino de Portugal. Então, é bem importante nós considerarmos os aspectos históricos que possuem muita relação com a criação, então, de Portugal.
nós vamos ter as marcações, principalmente do Império Romano, que irá impor sua língua, o latim vulgar, que vai se propagar e se modificar de acordo com as conquistas e reconquistas, de acordo com diversos contatos linguísticos. Aí nós vamos ver que outras questões históricas também influenciaram para a criação de Portugal. Vamos conhecê-las agora. Então, nós temos aqui que algumas invasões, elas foram fundamentais para a criação do Reino de Portugal. Então, nós vamos ter aqui como fator importante, no século V, os bárbaros de origem germânica, eles invadiram a Península Ibérica. Então, são chamados de vândalos, suevos, visigodos e alanos, que vão contribuir para a queda do Império Romano. Outra importante invasão será a invasão árabe. Em 711, um exército de árabes desembarcou em Gibraltar após conquistar o norte da África. É bem importante essa questão da invasão árabe para a formação do português, porque nós vamos ver que as populações locais puderam permanecer nas suas terras mediante o pagamento. Os hábitos e a língua dos cristãos e dos judeus foram tolerados, porém o árabe passa a ser a língua oficial. E aí nós vamos ver que entre conquistas e reconquistas, os cristãos e os árabes conviveram por mais de 7 séculos. E aí nós vamos ver a grande influência árabe nas palavras portuguesas. Então, palavras portuguesas de origem árabe, relacionadas à guerra, à agricultura e jardinagem, ao comércio, pesos e medidas, a ofícios ou a cargos, a instrumentos musicais ou mesmo relacionados a ciências. Todas essas palavras que nós utilizamos na língua portuguesa, elas são de origem árabe por causa deste momento das invasões árabes que influenciaram na língua portuguesa. Então, os movimentos de reconquistas originou o nascimento de pequenos reinos. Estes pequenos reinos foram aos poucos conquistando diversas áreas, diversos povos, com o objetivo de cada vez mais conseguirem ampliar os seus territórios. E aí nós vamos ter, nessa trajetória de pequenos reinos sendo constituídos com o objetivo de conquistar, de ampliação dos seus territórios, a criação de Portugal, que é bem importante para que nós possamos compreender a origem e como ocorreu a formação do nosso idioma. Vamos verificar. Então, nós temos ali criação do Reino de Portugal. Nós vamos ter em 1093 o rei de Leão e Castela entregou o governo da região do Porto a Henrique de Borgonha, por causa do seu casamento com Teresa. Quando Henrique de Borgonha ele falece, Teresa ela vai tentar alargar os seus domínios e conseguir autonomia. Novamente essa ideia da expansão e de conquistas. Para isso ela vai se aliar à alta nobreza galega, indo contra Leão e Castela. Lembrando que nós tivemos ali Leão e Castela como aqueles que entregaram a região do Porto para Henrique de Borgonha. Com a sua morte, a sua mulher, ela vai ser contrária a eles. Mas o seu filho, Afonso Henriques, ele não aceita essa contrariedade, ele não aceita os planos da mãe. E aí nós vamos ter, então, uma revolta que ele irá vencer em 1128. Quando ele vence, ele acaba sendo contrário à mãe, nós passaremos a ter em 1139, após importante vitória contra um contingente mouro, a conquista da cidade de Lisboa. E com o apoio de suas tropas, Afonso Henrique será aclamado rei de Portugal. Em 1143, Leão e Castela reconhecem a independência portuguesa e em 1147, Afonso I de Portugal
conquista Lisboa. É bem importante essa conquista e ela continuou ampliando o seu território, porque nós vamos ter que, ao sair de Porto para Lisboa, nós vamos ter o início do cultivo da língua portuguesa. Então, esses aspectos históricos relacionados a diferentes conquistas deste território português acabará favorecendo o estabelecimento da língua portuguesa. Periodização do português. Nós sabemos que desde a origem da língua portuguesa até os dias atuais, a língua passou por várias transformações e mudanças. A maioria nós conseguimos perceber pelos caráteres históricos, por causa do tempo histórico conseguimos demarcá-la. Por isso que nós vamos ver agora a distinção por períodos. Sabemos que a marcação da data exata é um pouco complicada, mas é possível compreender toda a trajetória da língua portuguesa. Vamos conhecer os períodos. Então, nós temos dentro da periodização do português, inicialmente o chamado português arcaico, depois o português clássico e o português moderno. Nós vamos ter inicialmente, portanto, no português arcaico, nós vamos ter duas fases. Na primeira fase, nós vamos ter o que ainda era chamado galego-português. Não tínhamos ainda o estabelecimento, a sistematização da língua portuguesa. E aí os primeiros documentos escritos, como o Testamento de Afonso II, a Notícia de Torta e a Notícia de Fiadores, de 1175. Então, estes foram os primeiros documentos escritos em galego-português. Vamos ter como forte influência a importância da escrita, sendo marcada pela literatura, então a lírica trovadoresca em galego-português, a Cantiga da Ribeirinha, que é escrita por Paio Soares de Taveirós, será o primeiro texto literário produzido em galego-português, já que nós nos distanciamos aqui do latim vulgar. Com a segunda fase do português arcaico, nós já vamos ter aquela mudança histórica relacionada à mudança da capital do Porto para Lisboa. Quando muda-se a capital para Lisboa, mudanças linguísticas e diferenciação entre o galego-português e a língua portuguesa acontecem. Nós passaremos a ter uma sistematização, uma preocupação aqui com a língua portuguesa. Então, o fim desse período de consolidação da língua será marcado pela publicação do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende em 1516. Esse texto, Cancioneiro Geral, ele será escrito predominantemente em língua portuguesa, mas nós também teremos alguns textos em castelhano, em espanhol. Mas a partir aqui da segunda fase do português arcaico, nós já temos uma preocupação quanto à sistematização da língua portuguesa. Vamos conhecer o próximo período. Nós vamos ter no português clássico, então, o século XVI, foi um século de preocupação com o estabelecimento da língua portuguesa. Quando nós pensamos em estabelecimento de uma língua, logo nós pensamos que é necessário que se tenha uma sistematização, uma marcação e, claro, textos escritos nesta língua. Então, será neste século que as primeiras gramáticas do português foram escritas. A gramática da linguagem portuguesa de Fernão de Oliveira e a gramática da língua portuguesa de João de Barros. Então, aqui nós passamos a verificar que há mudanças no vocabulário e também na sintaxe da sintaxe da língua. E é importante marcarmos que este período clássico trará
grandes transformações relacionadas à língua portuguesa, já que nós teremos o estabelecimento, a sua sistematização, que é de grande importância para uma língua, para um idioma. Vamos conhecer o próximo período. Então, nós teremos no português moderno, o fato literário de maior relevância será a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que ele já será produzido em língua portuguesa, trazendo essa marcação. Nós também teremos no século XVI as primeiras gramáticas definindo a morfologia e a sintaxe da língua portuguesa. Nós vamos ter que no período de 1580 a 1640, Portugal ele foi governado pelo trono espanhol, por isso haverá muitas influências na língua portuguesa do castelhano, do espanhol, por isso que nós notamos tantas semelhanças entre esses dois idiomas. No século XVIII, nós teremos influência francesa, faz o português da metrópole, então, se afastar do falado nas colônias. E aí, no século XIX e XX, teremos ainda a influência da novas contribuições greco-latinas e também alguns termos técnicos em inglês. Então, nós passamos a consolidar a nossa língua portuguesa dessa maneira, conseguimos verificar a sua formação, tendo por base, portanto, inicialmente, o latim vulgar, sendo vista como uma variedade desse latim vulgar, caracterizada como uma língua românica dentro do romance. Aí nós teremos inicialmente a marcação do galego-português, para depois termos estabelecida a língua portuguesa. Agora nós teremos a oportunidade de novamente trazer para a prática, na resolução de um exercício, os conteúdos trabalhados até aqui. Vamos conhecer o nosso exercício. Então, o exercício ele fala a respeito da periodização da língua portuguesa, seção 2.4 do seu material. Então, exercício número 2, a respeito do português clássico, assinale a alternativa correta. O português clássico quase não apresenta diferenças em relação ao português atual falado no Brasil, em razão de ter sido essa variante do português trazida com os colonizadores à época das grandes navegações. Essa alternativa ela não é verdadeira, porque nós conseguimos perceber que o português atual falado no Brasil ele já se distanciou bastante do português europeu. Então, não há como nós considerarmos essa alternativa como verdadeira. B. Ao lado de palavras que nascerão da evolução vernácula do latim vulgar, o português clássico possui palavras criadas pela imitação da mesma palavra latina, mas partindo de sua forma literária. Nós vamos ter, então, que essa alternativa ela é a correta, já que nós teremos por base o latim vulgar e também uma forte preocupação com a forma literária. Vamos verificar as outras alternativas. C. O português clássico é assim chamado porque deriva basicamente do latim clássico, bastante valorizado na cultura renascentista. O português, então, ele se derivou do latim vulgar, por isso que essa alternativa ela não é correta. D. O português clássico era falado pelas elites letradas, ao passo que o português arcaico era falado pelas classes populares. Na verdade, nós não vamos ter essa demarcação, já que nós vamos ter um distanciamento, na verdade, no português arcaico. Nós vamos ter o predomínio do galego-português, somente no final do período ali do português arcaico, que nós vamos ter uma preocupação com a língua portuguesa. E grandes escritores portugueses do século XVI tentavam se tornar famosos escrevendo diretamente em latim. Na verdade, nós já vamos ter esses autores escrevendo em língua portuguesa. Então, nós conseguimos perceber dessa maneira algumas distinções relacionadas principalmente
ao período aí do português clássico e retomando também outras características dos períodos anteriores e também posteriores. Vamos agora para o nosso segundo momento de interação, em que eu trago um questionamento para que você reflita a respeito dessa questão. Vamos conhecer o questionamento. Então, sobre a formação das línguas românicas, o contato linguístico interferiu na formação das línguas românicas? Reflita a respeito dessa questão que eu já volto. Nós voltamos aqui nesse momento da interação e aí nós recebemos uma contribuição de Santa Cruz do Capibaribe que diz assim: o contato linguístico então interferiu na formação das línguas românicas? Sim, interferiu com a variação linguística através da dominação na mistura dos dialetos. Então nós conseguimos perceber aqui que realmente houve influências neste período. Agradeço também pela contribuição anterior deste mesmo polo, que nos mandou a contribuição falando que a ideia do conservadorismo linguístico não era predominante, não se existia essa preocupação. Com relação, então, aqui ao contato linguístico interferiu e muito, porque graças ao contato com diversas línguas que nós temos tantas línguas românicas. Se não fosse o contato linguístico, se não fosse toda essa trajetória do latim vulgar nas conquistas e reconquistas do Império Romano, possivelmente nós não precisaríamos ter espanhol, francês, língua portuguesa e língua italiana, catalão. Então, nós tivemos diversas variedades desse latim vulgar se transformando em línguas românicas e, posteriormente, com a queda do Império Romano, essas línguas foram constituídas, foram sistematizadas de maneira livre, totalmente livre, sem essa
opressão do Império Romano. Então, novamente, agradeço pela contribuição, afinal, são as contribuições que acabam por definir os caminhos que nós vamos direcionar na nossa aula. Chegamos ao final de mais uma aula. Com isso, nós teremos a oportunidade agora de revisarmos os pontos mais importantes e realizarmos ainda algumas discussões sobre a nossa aula de hoje. Vamos conhecer estes pontos. Então, nós temos aqui, que a latinização ou romanização tratou-se de um processo importante porque diz respeito à expansão da cultura e também da língua latina, dentro e fora do Império Romano. E aí, graças a isso, nós tivemos todas as outras culturas e línguas que foram derivadas deste processo. E aí nós passamos a identificar que as conquistas, o grande poder e ascensão do Império Romano acabava por levar a sua língua latina. Mas aí nós tivemos a oportunidade de verificar que haviam duas variedades para essa língua. O latim clássico, que ele é exemplificado pela literatura, que corporifica a variedade culta da língua e seus usuários, portanto, são as pessoas que têm acesso à escrita, à leitura e também à literatura. Então, uma pequena parcela da população possuía o domínio do latim clássico. Contrariamente a isso, grande parte da população, o povo, dominava o latim vulgar. Então, o latim vulgar ele deixou poucos vestígios na escrita, já que a população que utilizava não tinha acesso à escolarização, e aí nós vamos ter que ele se manifestou principalmente por meio da expressão oral. E aí, graças à expansão do Império Romano, nós vamos verificar a formação das línguas românicas, trazendo, portanto, a ideia do romance. Romance seria cada uma das variedades surgidas da evolução do latim vulgar, falado pelas populações que ocupavam as diversas regiões da România e que se constituiu na fase preliminar de uma língua românica. Conseguimos também perceber na nossa aula de hoje que a língua portuguesa tem origem no latim vulgar, é considerada também uma língua românica, assim como outras línguas como espanhol, francês, italiano, por exemplo. E aí nós vamos ter, com a queda do Império Romano e a consolidação de pequenos grupos que vão conquistando outros territórios, a criação do Reino de Portugal, a transferência da capital, que antes era no Porto, para Lisboa, que contribuirá muito para a consolidação da língua portuguesa. É importante pensarmos que no português arcaico nós tínhamos o que nós chamamos de galego-português. Há uma diferenciação entre galego-português e a língua portuguesa. A língua portuguesa só vai se constituir, só vai possuir uma morfologia, uma sintaxe, uma sistematização depois desse período arcaico de língua portuguesa. Então, assim, em nossa aula de hoje, tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre a formação da nossa língua, quais caminhos foram percorridos para que nós pudéssemos hoje ter a língua portuguesa do Brasil desta maneira. É importante frisarmos as inúmeras mudanças e transformações que ocorreram principalmente graças ao contato linguístico, já que o latim vulgar passava a ser utilizado
pelos povos dominados, mas não era utilizado da mesma maneira que os romanos, já que cada população, cada região imprimia a essa variedade do latim vulgar características da sua língua materna. Então, assim, nós terminamos a nossa aula de hoje. Desejo a você sempre bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!